E aí, chegou a hora da prova? Você não quer ficar de recuperação? Vamos dar uma olhadinha nesses verbos auxiliares. Fala pessoal, Guilherme Marquezani da Trust aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre verbos auxiliares. Verbo auxiliar é aquele assunto que às vezes nos confunde, mas ele ajuda bastante quando você vai estudar o inglês para você entender exatamente o tempo da frase. É uma coisa também que o professor sempre vai exigir que você faça direito. E isso, se você não entende o que está fazendo, pode render uma terrível nota, até uma recuperação. Mas como é que funciona? Verbo auxiliar é um elemento na frase que mostra o tempo que essa frase está. A gente vai usar 3 exemplos hoje de verbos auxiliares bem comuns. O be tem uma característica que é mais fácil de identificar, porque ele está sempre presente na frase, ele tem um papel muito importante, então é difícil de você fugir dele. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar essa frase como exemplo. You are hungry. O verbo be aqui é o are. Ele funciona como tanto o verbo da frase quanto o verbo auxiliar. Por que eu estou falando isso? A gente está vendo aqui uma frase no afirmativo. You are hungry. Você está com fome. Vamos fazer isso aqui um interrogativo? Eu preciso pegar o verbo auxiliar e colocar ele antes do sujeito. Então, para eu perguntar se você está com fome, eu faço isso aqui, ó. Are you hungry? O verbo auxiliar aqui causou uma coisa um pouco esquisita, né? Porque você não fala, está você com fome? Não faz sentido traduzir assim, apesar de que é o que está escrito. Mas o verbo auxiliar, ele tem essa função. Então, para eu perguntar, você está com fome? Eu uso ele dessa forma. Vou responder essa pergunta aqui. Para você negar essa pergunta, eu preciso pegar o verbo auxiliar e colocar ele junto com o not. You are not hungry. E o que é muito comum, eu posso contrair. You aren't hungry. Certo? É lógico, né? Você não está com fome. Tira esse ponto de interrogação daqui. É assim que o be vai funcionar. Ele vai estar sempre presente na frase. Talvez ele esteja num lugar esquisito que você não espera vê-lo. Mas ele está lá fazendo o seu papel. Então, lembra sempre disso. Verbo auxiliar numa frase que contém o be, que no presente vai ser o are, como no exemplo, ou am, ou is, você vai agir dessa forma. Outro verbo auxiliar que a gente acaba usando é o do. O do ele aparece quando a gente está usando ações. A gente não está usando o be, que significa ser ou estar, que te coloca numa situação, atribui uma característica. Não. O do, ele fala que você está fazendo alguma coisa. Ele entra numa confusão com a gente aqui, que vem do português, né? Justamente porque, às vezes, na maioria dos casos, na verdade, ele não tem tradução. Veja só esse exemplo. We like ice cream. Nós gostamos de sorvete. Quem que não gosta? Então aqui eu não tenho o verbo auxiliar presente na frase afirmativa, certo? Nós gostamos de sorvete. Nós gostamos de sorvete. Mas a partir do momento que eu vou usar essa frase para fazer uma pergunta ou para eu poder negar, aí eu já preciso da presença do verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? Você pode ver aqui, ó, ele está oculto, ele está junto com o verbo. Ele é o do. Acontece que o do, ele não tem efeito no verbo em si. Então você não precisa pensar muito nisso nesse caso. Essa ideia aqui, você ignora. Vamos fazer uma pergunta? Perguntar da gente é estranho, né? Vamos colocar aqui, ó, do you. Do you like ice cream? Virou uma pergunta. Vou colocar o ponto de interrogação aqui. Já resolveu, já virou uma pergunta. O do, ele tem essa função. Novamente, igual a gente tinha feito com o be, o verbo auxiliar foi para antes do sujeito, antes da pessoa de quem a frase se refere. Mas nesse caso, como o verbo auxiliar, entre aspas, ele não faz parte da frase afirmativa, apareceu uma coisa nova aqui. Do you like ice cream? Em oposição a we like ice cream. O do não precisa aparecer no afirmativo. Vamos escrever um absurdo aqui. Vamos dizer assim, ó, eu não gosto de sorvete. Vamos mudar esse you aqui para I. Você pode ver como funciona para tudo. Devolve as coisas para a ordem natural. E a gente vai usar o do junto com o not para negar. Então a gente vai colocar aqui I do not, ou, né, como é muito mais comum de ver, I don't. I don't like ice cream.
um absurdo de se escrever, é verdade, mas gramaticalmente está correto. Então você pode ver aqui como que o verbo auxiliar ele funciona dentro da frase. A dificuldade maior que você pode enfrentar com o be não é para I, we, you, mas para he, she ou it. Porque quando a gente fala dessas três pessoas, há uma conjugação do verbo, como a gente pode ver aqui embaixo. She likes ice cream, por exemplo. O que é esse S depois do like? É a presença do does. O does já tem um efeito no verbo. Então, quando eu falo no afirmativo, she likes ice cream, diferente lá de cima que é like, a forma normal do verbo mesmo, normal, aqui eu já tenho uma interferência na forma afirmativa do verbo. Isso aqui causa certa dificuldade para muita gente que vai estudar, por quê? Porque toda vez que eu for usar o does, que o does aparecer na frase, eu vou dividir isso aqui, ó, o likes. Então, vamos fazer uma pergunta? Quero saber se ela gosta de sorvete. O que eu faço? Eu pego o does, coloco aqui na frente. Como o does saiu do like, eu preciso arrancar essa conjugação daqui. E é lógico, né? Um belíssimo ponto de interrogação aqui no lugar certo. Então a gente bota esse cara para cá aqui para não ter problema. E tá aqui uma pergunta. Does she like ice cream? Se eu for responder afirmativo, she likes ice cream. Se eu for responder negativo, eu vou usar o does da mesma forma como usei o don't lá em cima. Doesn't ou does not. She doesn't like ice cream. A gente tira o ponto de interrogação. Ponto de interrogação é só pergunta. She doesn't like ice cream. Ela não gosta de sorvete. Então esse aqui é o caso que é um pouquinho mais difícil, porque você tem a conjugação do verbo que você tem que levar em conta, não é só a ordem das palavras. Isso exige decorar algumas coisas, porque existem verbos irregulares, essa conjugação ela dá um pouco de trabalho. Mas isso é uma coisa que você pode aprender com o dia a dia. Com certeza você já viu o suficiente disso para poder fazer a prova, se é isso que você está estudando na escola. E o último verbo auxiliar que a gente vai ver vai ser o can. Can é um verbo modal, quer dizer que ele entra ali na frase para modificar a intenção dela. Isso facilita por um lado, mas tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Dá uma olhadinha nisso. Veja só. You help me. Você me ajuda. A gente pode usar o can aqui para mudar essa intenção. E o efeito que ele vai ter na frase é muito interessante. You can help me significa você pode me ajudar. O que facilita é que can não conjuga. Seja para quem for, mesmo para he, she ou it, você vai usar can dessa forma. O que a gente precisa prestar atenção é que o can agora é o auxiliar, agora é ele que manda. Então, para fazer qualquer tipo de pergunta, de negação, a gente vai usar ele. Esquece be, esquece do. Então, como é que funciona aqui? You can help me. Você pode me ajudar. Vou pedir, vou perguntar, você pode me ajudar? Como é que a gente faz isso? Bota o can na frente do you, antes da pessoa a quem a frase se refere, né? É lógico, sempre o ponto de interrogação, às vezes eu esqueço, mas é mais ou menos assim que funciona. Can you help me? O can aqui, ele tá fazendo o papel que o does fez no que a gente viu agora, aqui para trás. É ele que manda, ele que tá regendo a frase. Se a gente fosse trocar o verbo da frase pelo próprio be, ele perderia até a conjugação. Vamos falar assim, ó. Can you be happy? Você pode ser feliz? Não vamos perguntar isso não, vamos afirmar, vamos deixar a pessoa mais confiante, né? You can be happy. Você pode ser feliz. Você pode ver que o be aqui, ele perde completamente a força dele. Ele não tem conjugação nenhuma. Não é ele que manda. Ele não tem mais nada a ver com nada. É o can agora que está mandando nessa frase. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Voltando na frase anterior, se a gente for fazer negativo, vamos dizer assim, ó, você não pode me ajudar. Vamos usar o can't, né, que é uma conjunção de cannot. You can't help me. Você não pode me ajudar. Nessa construção aqui, a gente pode ver que o can't ele é o verbo auxiliar. O can't é que manda na frase. Colocando essas 3 dicas em prática, com certeza você vai se dar bem na prova. Lembra, o verbo auxiliar é uma coisa muito comum em inglês. Toda frase vai ter, mesmo que esteja escondido. Se você conseguir identificar ele ali quando você bater o olho numa frase,
você não erra mais. Mas se tá precisando de ajuda ainda, aquele empurrãozinho para se dar bem na escola ou para aprender a falar inglês, entre em contato conosco. Marca uma aula experimental gratuita com um dos nossos professores e vem realizar o seu sonho aqui na Trust.